Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Comunidade DS. Esse é o quadro Troca de Dados. É um quadro de perguntas e respostas onde eu vou tirar dúvidas de vocês sobre a área de dados e carreira no geral. Então, sobre ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados, machine learning engineering, troca de carreira, mudança de carreira, migração, salário, trabalho no Brasil, trabalho no exterior, remuneração, processo seletivo e o que mais vocês quiserem saber sobre migração de carreira. Quando eu comecei a minha profissão, fiz minha migração de carreira lá em 2015, eu também tinha muitas dúvidas e eu dava tudo para ter alguém para perguntar que pudesse trazer uma resposta honesta e com conhecimento de campo de batalha real. Então esse quadro é para ajudar vocês com perguntas e respostas que vocês possam vir a ter aí sobre a área de dados, tá bom? Para ter a sua pergunta respondida aqui no vídeo é muito simples, é só escrever ela aqui embaixo nos comentários. Eu vou responder ao longo da semana, mas eu trago mais detalhes aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos puxar as perguntas aqui. Eu peguei algumas perguntas aleatórias dos comentários, tá? Mas deixa a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. Bom, a primeira pergunta aqui é a pergunta do Alexandre Shibuya. Ele perguntou assim: parabéns, gostei muito do seu vídeo, não conheço nada de programação, fui muitos anos atrás consultor SAP módulo CD e CRM, estudando Python 3 dias e gostei bastante. Minha dúvida é, será que aos meus 56 anos de idade eu terei oportunidades de trabalho ainda estudando esses 9 meses? Grande abraço. Bom, a pergunta do Alexandre é bastante pertinente e recorrente, né? E para explicar ela, eu preciso dar um contexto para vocês. A gente vem de um pensamento de trabalho muito herdado da geração dos nossos pais, que é você vai decidir a sua profissão com 17 anos, vai fazer uma faculdade, depois você vai entrar numa empresa e você vai aposentar nessa empresa trabalhando 35 anos para depois se aposentar rico, morar na praia e viver uma vida feliz. Tudo isso é herança de uma migração, principalmente rural, para cidades. Tá? Meu pai, por exemplo, foi trabalhador rural por muitos anos e também vem de uma mentalidade pós-revolução industrial, onde as empresas elas construíam pátios para os seus funcionários morarem perto das empresas e tudo mais, né? Só que nesse período aconteceu uma coisa que ninguém previa, que era o crescimento da tecnologia. Então hoje a gente tem um computador extremamente potente na palma da nossa mão. Eu fui ver o primeiro computador, já tinha 16 anos de idade. E o computador, ele acelerou muitas atividades, principalmente a troca de informação. Então, com essa troca de informação, a gente hoje é capaz de se comunicar igual a gente está fazendo aqui e aprender muitas habilidades. E as empresas, elas precisavam se adaptar a essa nova forma de trabalho, principalmente com a velocidade do crescimento das empresas, das funções que se fazem dentro das empresas e a lentidão na formação desses profissionais. Então, as empresas cada vez mais precisam de profissionais com habilidades específicas e o sistema educacional formando cada vez profissionais mais lentos. Então, as empresas elas tomaram uma decisão, elas pararam de olhar para o título que a pessoa tinha, se ela era engenheira, se ela era formada não sei de onde, para olhar para o que ela sabe fazer. É por isso que hoje a gente vê muito engenheiro trabalhando no mercado financeiro, a gente vê muito engenheiro trabalhando no banco, a gente vê muito fisioterapeuta dando aula de pilates. Então a gente vê várias profissões, vários profissionais que têm um título exercendo funções que eles aprenderam através da formação que eles tiveram. Então no caso, hoje da ciência de dados é a mesma coisa. Hoje, a lentidão na formação de cientistas de dados faz com que as empresas procurem pessoas em áreas correlatas que consigam fazer a função do cientista de dados. É por isso que a gente vê muito hoje cientista de dados formado em biologia. Então, eu tenho 4 alunos que são biólogas que estão trabalhando com ciência de dados. A gente vê muitos administradores, economistas, pessoas da relação internacional, engenheiros principalmente, todos eles fazendo uma migração de carreira para a área de dados, porque durante a formação deles eles tiveram habilidades para conseguir fazer a função que um cientista de dados exerce hoje. Um outro fenômeno que está acontecendo recentemente também é a falta de mão de obra qualificada. Então as pessoas mais novas, a gente tem menos pessoas novas nascendo, e a gente tem cada vez menos pessoas se qualificando para essas profissões que são extremamente novas. Então as empresas elas estão abrindo o que a gente chama de diversidade, ou seja, elas estão começando a capturar pessoas com boas experiências e que são capazes de fazer a função independente da idade que elas têm. Para vocês terem uma ideia, o aluno mais experiente, digamos assim,
lá da Comunidade DS, que é a escola onde eu dou aula, que entrou no mercado, ele tem 47 anos. Ele foi funcionário público por quase 25 anos, deixou o funcionalismo público, pediu exoneração do cargo e hoje trabalha como cientista de dados num grande banco, tá? Então, o que eu queria dizer para o Alexandre e para todo mundo que tem essa dúvida é que a idade, ela não é mais um fator decisivo, pelo menos na área de dados. O que é um fator decisivo na área de dados é a experiência que você tem, que pode ser migrada de outras profissões, e a sua capacidade de resolver problemas com dados, que vai ser a sua função como cientista de dados. Então, Alexandre, se você consegue resolver problemas de negócio usando dados e você consegue mostrar como que você vai fazer isso usando as suas experiências, por exemplo, como consultor SAP, né, CDR, CRM, ou seja, você já trabalhou com tecnologia, cara, você tem espaço sim no mercado. Às vezes é muito mais valioso para uma empresa ter um profissional já maduro, ou seja, a pessoa que sabe trabalhar, sabe gerir o seu tempo, sabe negociar tarefas, sabe priorizar atividades, do que uma pessoa que está começando agora e ainda não aprendeu como trabalhar, entende? Então sim, você tem espaço desde que você mostre um bom trabalho, beleza? Bom, a segunda pergunta aqui, eu vou puxar a segunda pergunta, é a pergunta do MB, né? Deve ser Marcos ou Márcio, não sei. Ele perguntou qual é a faixa salarial de um DS. Bom, da última vez que eu olhei aqui, existe um site chamado Glassdoor. Esse site, para você entrar nele, você tem que colocar o seu salário para você ver o das outras pessoas, dentro da sua categoria. Estou fazendo uma pesquisa no Glassdoor, eu fiz acho que semana passada. Hoje, no Brasil, o salário médio de um cientista de dados júnior é de R$5.000 por mês. De um cientista de dados pleno, é mais ou menos em média R$8.000 por mês. E de um sênior é a partir dos R$12.000 por mês. Então, no júnior, começa ali dos seus 4,5 até uns 6, né? O pleno já parte dos 8 até uns 12, e o sênior aí vai dos 12 até os 25. O salário sempre depende da empresa que ele trabalha e do segmento. Então, por exemplo, empresas financeiras pagam mais, empresas financeiras em São Paulo pagam mais do que as empresas financeiras em Curitiba, por exemplo, por causa do custo de vida, né? Mas essa é mais ou menos a média salarial de um cientista de dados nas versões iniciantes, né? Nos níveis iniciantes. Então, é um salário bem alto, mais alto do que muitas outras carreiras de tecnologia, principalmente os salários iniciais. Isso tem um grande motivo, tá? A gente não paga-se mais para o cientista de dados porque é legal, porque o retorno que ele traz através do trabalho dele é muito maior do que R$5.000. Então, para a empresa fica barato, porque o barato é a diferença entre o investimento e o retorno. Ele investe 5 mil em você e você retorna 100 mil para eles, baratíssimo. Ele quer ter uns 4, 5 profissionais igual a você. Bom, então essa é a média salarial aí. 5 em média para o cientista de dados nos níveis iniciantes, júnior, 8 mil para os níveis plenos e 12 mil aí a partir dos 12 mil para o nível sênior. Bom, vamos puxar a segunda pergunta aqui, a terceira na verdade. Bom, a terceira pergunta é do Felipe. Felipe pergunta assim, ó. Meigron, em sua opinião, existe um limite de idade para quem deseja se tornar um analista de dados? Tenho 32 anos e me acho um pouco velho para mudar de profissão. Vídeo altamente explicativo, parabéns pelo conteúdo. Caramba, Felipe, eu não sei se vocês têm mania de achar que vocês são velhos. Quando vocês tiver 70 anos, vocês vão achar o quê, velho? Vocês vão achar que vocês estão acabados, né? Se chegar nos 70, porque no 30 você tá velho, imagina com 70, 80. Bom, Felipe, é o mesmo caso da pergunta anterior, né? Para a carreira de analista, também não existe um teto. Existe aquilo que você sabe fazer com o conhecimento que você tem. Então, se você for uma pessoa extremamente capaz de resolver problemas usando dados, né? Que você vai aprender através de uma boa formação, as ferramentas, os métodos, e vai conseguir usar isso para resolver o problema das empresas, a idade ela não importa. Na verdade, não existe um filtro de idade, né? Eu converso com alguns recrutadores e eles nem perguntam a idade do candidato, muito menos fazem um filtro por idade. Eles fazem um filtro por habilidades e competências, pelas ferramentas e pelas habilidades que você tem. E aí, depois, num papo com você, ele vai entender se realmente o que você escreveu lá no currículo é o que você realmente sabe fazer. Então, os recrutadores, na maior parte dos casos, eles procuram por isso, não por idade. E assim, 32 anos você é jovem. Eu entrei na carreira de ciência de dados, já tinha 28 anos já. Então, você está numa época aí bem tranquilo, não tem problema nenhum em relação à sua idade, tá bom? Próxima pergunta aqui. Próxima pergunta é do Carlos Santana. Ele pergunta assim, ó. Sou engenheiro civil e licenciado em matemática. Pretendo atuar em ciência de dados. Eu preciso cursar alguma graduação em TI, como sistemas de informação ou ciência de dados, por exemplo? Ou somente com especialização em ciência de dados eu já consigo me colocar no mercado? Parabéns pelo excelente vídeo.
Boa pergunta do Carlos, né? O Carlos está perguntando sobre formação. Bom, Décio, já deu o contexto para você no início desse vídeo e vou aproveitar o mesmo contexto, né? Como as empresas hoje elas estão olhando as habilidades dos profissionais para exercer uma função, então por isso que o engenheiro trabalha no mercado financeiro, porque o mercado financeiro exige habilidades com números e lógica, e durante a formação da engenharia a pessoa ela aprende essas habilidades a como lidar com números e lógica, então logo ele consegue fazer a função de uma pessoa do mercado financeiro, mesmo ele não sendo um economista ou um contador ou qualquer área que forme a pessoa na área de finanças. O mesmo acontece para a área de dados. Então você precisa ter as habilidades, né? Você precisa saber as ferramentas e como usar isso para resolver o problema das empresas. Uma vez que você sabe isso, você não precisa de uma segunda graduação. É por isso que existem, mais uma vez, muitas pessoas que não têm graduação específica na área de exatas, muito menos na ciência de dados, e estão trabalhando no mercado. Né? Como eu disse, eu tenho 4 ou 5 alunas que são biólogas, elas estão trabalhando com ciência de dados, porque a biologia ela tem uma disciplina dentro dela que trabalha muito com estatística. Então elas aprenderam as habilidades de analisar dados com estatística. Nós temos os engenheiros, né? Eu sou formado em engenharia, onde na engenharia a gente aprende muito programação, estatística e lidar com números de maneira lógica. Então, são habilidades que o cientista de dados precisa. Os administradores, eles têm um pouco menos de exato, mas obviamente com força de vontade ali, com a lógica que eles aprendem na administração, eles conseguem mudar também. Então, existem formações que são mais próximas da função do cientista de dados. Existem outras formações que são um pouco mais longe. Mas todo mundo consegue aprender, só que as pessoas iniciam de caminhos diferentes na jornada. Mas o caminho ele é o mesmo. O que você tem que aprender para se tornar um cientista de dados júnior ou pleno no mercado é o mesmo para tudo. A diferença é onde as pessoas vão começar nesse ponto da jornada. Alguns começam mais próximos, outros começam mais longe. Então você não precisa fazer uma segunda graduação, graças a Deus. Imagina você passar mais 4 anos fazendo um trabalho em grupo com pessoas que jogam tudo nas suas costas, fazendo prova que não avalia nada, aguentando um professor chato que dá aula de slide, né? Tendo que muitas vezes se deslocar até a faculdade, ou muitas vezes expender um tempo do seu dia para fazer online. Então, cara, graças a Deus a gente não precisa de uma segunda graduação. Você tendo um ensino superior completo, que aí é um requisito legal, porque as empresas ainda validam o conhecimento através do ensino superior. Se você tem um ensino superior completo, como no seu caso aqui, você é engenheiro, e ainda licenciado em matemática, cara, você tem, acho que a faca e o queijo na mão. Você só precisa de um caminho correto, um direcionamento legal para você aprender as habilidades do cientista de dados e começar a atuar no mercado. Então, cara, se você decidir por essa área, acho que você tem todas as condições aí para ter sucesso, tá bom? Bom, e a outra pergunta aqui é a pergunta do João Lucas. Existe algum tipo de comissão pela sua performance na área? Essa é uma excelente pergunta, João. Isso depende da modalidade de trabalho, tá? Então, digamos assim, na modalidade CLT, onde você está sob o regime das leis trabalhistas do Brasil, você recebe um salário que é correspondente às horas que você se dedica a esse trabalho. Então, você é pago por hora. Você tem um valor hora, que é o valor da sua profissão, ou o seu valor como profissional, certo? A comissão que você tem são comissões que são prêmios ou bônus por uma performance geral acima do esperado. Então, bater as metas, aumentar o lucro da empresa. Você tem bonificações quando a empresa toda trabalha junto e alcança metas, por exemplo. Então, você vai ter uma comissão que a gente chama dentro da empresa de participação de lucro, tá bom? Individual, dentro do CLT, você não tem. O que você tem é no regime PJ, no regime onde você presta um serviço e você não é funcionário da empresa. Nesse regime, eu já conheço alguns cientistas de dados que eles ganham um percentual do quanto eles conseguem gerar de retorno para a empresa. Então, eles fazem um algoritmo, por exemplo, de previsão de vendas, e esse algoritmo ele retorna, sei lá, 100 milhões a mais para a empresa. Então, você ganha de 2 a 5% em cima desse valor que o seu trabalho ele gera. Só que é sucesso compartilhado que chama, né? Se você não conseguir gerar nenhum valor, você não ganha nada. Se você gerar um baita valor, você ganha um percentual em cima desse valor. Quanto mais valor você gera, maior fica o seu percentual. 5% de 10 mil é uma coisa, 5% de 100 mil é outra. Então, no trabalho PJ, você prestando consultoria para uma empresa e você acordando esse tipo de retorno com eles, aí sim é possível você ter uma comissão de performance atrelada ao seu trabalho em específico.
certo? Então é uma modalidade muito legal, né? Eu acho que se você confia mesmo nas suas habilidades, se você confia na tua capacidade de gerar valor, cara, é uma excelente forma de remuneração, porque você confia que você consegue gerar valor para a empresa, gerar valor financeiro mesmo, dinheiro, e você fica com uma parte disso. É como se você trouxesse os ingredientes para o bolo crescer, e quando o bolo cresce, uma parte, né, desse bolo crescido, ele é seu. Então, dentro de regimes PJs, consultorias, você pode sim fazer esse tipo de acordo com a pessoa lá, tá bom? Bom, então essas foram as perguntas do nosso troca de dados. Quer ter sua pergunta respondida aqui? Muito simples. Só escrever aqui na descrição não, nos comentários aqui desse vídeo. Eu respondo ao longo da semana, mas trago mais detalhes aqui no vídeo da sexta-feira que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, eu sempre esqueço de pedir. A gente se vê então no próximo troca de dados. Até mais!